Galera, esse primeiro exercício, né, a gente tem ali a característica de pontos A, B e C, aonde o ponto A ele já dá, o ponto B ele já dá ele prontinho, né, ó. A gente tem lá que B vale 1 e 2, o C vale 2 e 3. E ele fala assim que os pontos A, B e C eles pertencem a uma mesma reta e que o ponto A está sobre o eixo Y, né? Então, esse ponto a gente conhece alguma característica dele. O fato dele estar no eixo Y indica que ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, né? Ou seja, a gente sabe que o nosso x vale 0, só que a gente não conhece o y, ok? E aí ele quer saber o valor da ordenada de A. Ele quer saber exatamente quanto vale esse y aqui. Detalhe, né? Se eu tenho 3 pontos colineares, a gente estudou que a área de um triângulo pode ser calculada, lembra? Pelo determiníquo, onde a gente coloca lá os valores de x, os valores de y, e divide por 2. Se eu tenho 3 pontos colineares, 3 pontos que estão na mesma linha, eles vão ter uma área igual a 0. Então, eu posso calcular a área do triângulo igual a 0. Ou seja, vou abrir o nosso determiníquo, escolhe um desses para começar, A, B ou C, tanto faz, tá? Eu vou começar com o B. Então, eu vou colocar aqui 1 e 2. Vou colocar aqui o C, que é 2 e 3, e vou colocar o 0 e o Y, que é o A. Lembrando, coloquei os 3 pontos, repete aquele primeiro para fechar novamente, aqui, ó, 1 e 2. Se eu vou dizer que a área é igual a 0, repare que é o determiníquo dividido por 2, né? Determiníquo dividido por 2 igual a 0, a única hipótese que a gente tem, a única certeza que a gente tem é que isso aqui tem que ser igual a 0. Então, eu não vou precisar dividir por 2. Eu simplesmente vou igualar isso aqui a 0. Vamos pensar nas diagonais. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes y vai dar 2y. 0 vezes 2 dá 0. Agora, as diagonais secundárias. 2 vezes 2 dá 4. Vem para cá, menos 4. 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes y dá y. Eu vou colocar aqui menos y. Isso aqui tem que ser igual a 0. Junto o que dá para juntar. 2y menos y vai dar y. 3 com menos 4 vai dar menos 1. Passa para o outro lado da igualdade, como mais 1. 0 mais 1, 1. Está aí, né, o valor do y nesse exercício. A ordenada, né, do ponto A vale 1. Vamos para o próximo exercício. Galera, exercício 2, ele deu para a gente ali o gráfico, né, de duas funções, f de x e g de x, onde f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2, o g de x é igual a 6 menos x. A gente consegue ver com cavidade para cima, consegue ver que é uma função decrescente, a g de x. O que acontece é que elas têm 2 pontos de interseção, 2 pontos onde os gráficos se cruzam, onde ele chamou uma de ponto A, e o outro de ponto B, tá? Lembrando que os pontos, eles têm pares ordenados, ou seja, valor de x e valor de y. Como é que eu vou descobrir quem são esses 2 pontos aqui, né? Se essas duas funções elas se cruzam em 2 pontos, eu vou igualar essas duas funções. Vou dizer, olha, nesse ponto, x ao quadrado mais x menos 2, né, tem que ser igual a 6 menos x. E aí, você igualou as duas funções, você vai estar achando o valor do x aonde eles são iguais. Então, joga tudo para um lado só, você vai ter lá x ao quadrado. Esse menos x vem para cá, mais x mais x vai dar 2x. Esse 6 está positivo, passa para o lado de cá negativo. Eu já tinha menos 2, com menos 6 vai dar menos 8. Isso é igual a 0. Galera, eu vou poupar um pouco de tempo, né? Você pode fazer aqui por soma e produto. A soma vai dar menos 2, o produto vai dar menos 8. Ou você pode usar Bhaskara, tá? Vai dar de boa. A gente consegue achar, então, que isso aqui, por exemplo, pode ser escrito da seguinte forma. X menos 4... X mais 4 menos 4 é a raiz, né? X mais 4 vezes x menos 2 igual a 0. Aonde, né? Se você fizer por Bhaskara, você vai chegar. x1 é igual a menos 4. E o x2 é igual a 2. Então, eu já vou pôr aqui, ó, o ponto A. Vou usar o desenho, né?
O A está para a esquerda, então eu vou colocar o menos 4, já que está para a esquerda, e o x2 para a direita. Como é que eu vou achar esses pontos? Quem são esses pontos? Galera, esses dois pontos eles pertencem às duas funções. Você pode escolher em qual das funções você quer substituir. A mais simples para mim é a função afim. Então, substituindo x por menos 4, né? O g de menos 4, 6 menos menos 4 vai dar 6 mais 4, que vai dar 10. 10. E aqui, ponto B, substituindo x por 2, 6 menos 2 vai dar 4. Você achou o par ordenado dos pontos A e B. Como é que eu faço para resolver, né? Distância entre dois pontos, distância entre ponto A e B. A gente tem lá raiz quadrada de xa menos xb ou xb menos xa. Isso aqui tanto faz, porque a gente vai levar ao quadrado e vai ficar positivo, tá? Eu vou fazer xb menos xa. Vai ficar 2 menos menos 4. 2 menos menos 4 vai dar mais 4. Isso aqui ao quadrado. Mais... Agora, 4 menos 10. 4 menos 10. 4 menos 10, isso aqui também ao quadrado. Ok? Agora, a gente só precisa resolver a formulazinha. A distância do ponto A até o B é igual a raiz quadrada. 2 mais 4 dá 6. 6 ao quadrado vai dar 36. Mais 4 menos 10 vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado também vai dar 36. Deixa eu dar uma dica para vocês, né? Você pode somar 36 mais 36 vai dar 72. Mas isso aqui fica melhor escrito assim, ó. 36 vezes 2. Por quê? Porque eu conheço raiz quadrada de 36 e não conheço raiz quadrada de 2. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada de 36, que vai dar 6, raiz de 2, que não tem como tirar da raiz. Tá aí a solução desse exercício, né? No caso, o item E. Galera, esse exercício lá da PUC, né, do Rio de Janeiro, ele fala assim, se os pontos A, B e C são vértices de um triângulo equilátero, então a distância entre A e C eu já vi algumas pessoas resolvendo esse exercício da seguinte forma, se ele é equilátero, a distância de C até A tem que ser igual à distância de C até B, e aí vai entrar num sistema. Pode ser resolvido assim? Pode, não tem problema nenhum. Mas olha só, né, vamos acelerar o processo. Se ele disse que são vértices de um triângulo equilátero, a distância entre o C e o B, ou a distância entre o C e o A, vai ser exatamente igual à distância entre A e B. Então, quando ele fala distância entre A e C, que é o que ele pediu, eu não preciso conhecer o X e Y, né? Porque a distância vai ser a mesma se a gente pensar nesses dois. Então, eu vou escrever assim, ó, a distância do A até o C, que é o que ele quer, é igual à distância do A até o B, que é o que a gente conhece. Como é que a gente calcula? Distância do A até o B. A gente coloca lá a raiz quadrada, né? X do B, 1, menos o x do A, que é menos 1. Menos menos 1, vai ficar mais 1. Isso aqui é o quadrado. Mais y do B, que dá 0. Y do A, que vai dar 0. Opa, não é vírgula, né? Menos. Menos 0 ao quadrado. Acontece que 0 menos 0 dá 0, 0 ao quadrado dá 0. 1 mais 1 dá 2, 2 ao quadrado, 4. Então, a distância do A até o B é a raiz quadrada de 4. Como a gente está trabalhando com distância, sempre positivo, a distância vale 2. Essa também vai ser a distância do ponto A até o C, tá bom? Galera, eu vou dividir um pouco esse vídeo, tá? Porque são mais de uma alternativa, né? São 5 alternativas que a gente tem ali, tá? Então, eu vou deixar ele separadinho em partes. Ele dá essas equações da reta, então a gente tem 3 retas, tá? E aí ele fala, ó, sobre essas retas, some o que for correto. O item 01, ele fala o seguinte, a interseção das retas RS é o ponto menos 1 e 2, das retas RT é o ponto 1 e 0, e das retas ST é o ponto 1 quinto menos 2 quintos. Como é que eu acho a interseção entre duas, né? Eu venho aqui, vou pegar entre R e S. Eu vou fazer um sistema, onde eu vou colocar lá x mais y é igual a 1, 2x mais y é igual a 0. Eu peguei as duas retas e vou fazer o sistema. Porque quando eu resolvo um sistema, né, sistema linear, de equações lineares, como a gente tem aqui, eu estou exatamente pegando qual é o valor de x e de y que vale para esses dois ao mesmo tempo. Ou seja, qual é o valor de x e y na interseção dessas duas.
ou seja, qual é o par ordenado que vai estar na interseção. Então, né, para resolver isso aqui, a gente tem formas e formas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por menos 1, a de baixo, e vou reescrever esse sistema como x mais y é igual a 1, menos 2x menos y é igual a 0. Eu posso simplificar y com menos y, x menos 2x vai sobrar menos x, igual 1 mais 0, 1. Daqui a gente tem que x é igual a... Se menos x é igual a 1, x é igual a menos 1. Achamos o valor do x. Como é que faz para achar o valor do y? Substitua, né, em uma dessas duas aqui. Eu vou substituir na primeira. Substituindo aqui na primeira, eu vou colocar até mais para cima aqui. Menos 1 mais y é igual a 1. Logo, y é igual a 2. Você tem a interseção dessas duas retas. Entre a reta R e a reta S, quem é a interseção? O x vale menos 1 e o y vale 2. Beleza? Agora a gente vai fazer entre as retas R e T. Entre as retas R e T, né, a gente vai fazer o sisteminha. X mais y é igual a 1. X menos 2y é igual a 1 também. Como é que eu resolvo esse sistema, galera? Eu posso trocar o sinal, vou trocar de baixo aqui, tá? Vou trocar o sinal da equação de baixo. Então, a gente teria um novo sistema, que é x mais y igual a 1, menos x mais 2y é igual a menos 1, tá? Resolvendo, posso cortar x com menos x, y mais 2y vai dar 3y igual a 1 menos 1, que vai dar 0. Opa, 3y é igual a 0, então y é igual a 0, o único número que a gente pode substituir. Quando você escolhe uma delas para substituir, né, vou substituir na primeira, x mais 0 é igual a 1, logo x é igual a 1. Então, a gente tem também o par ordenado entre essas duas retas, né? X vale 1, o y vale 0. X vale 1, o y vale 0. E quando você vai nas alternativas, você tá certinho. Ah, professor, posso já marcar certa? Não, porque como ele fez afirmações, né? 3 afirmações, eu preciso testar todas elas. Porque se uma delas for falsa, dá tudo falso, a gente não pode marcar. Então, agora eu vou colocar as equações das retas S e T, né? Vai ser lá 2x mais y igual a 0, x menos 2y igual a 1. Esse aqui é um pouquinho diferente dos outros, né? Para eu poder resolver, eu tenho que igualar os coeficientes. Como o y já está oposto, né, o sinal positivo e negativo, eu vou multiplicar em cima por 2. Que a gente vai ter 2x vezes 2, que dá 4x. Y vezes 2 vai dar 2y. 0 vezes 2 dá 0. Embaixo repete, x menos 2y igual a 1. E olha só, posso cortar isso aqui. 4x mais x vai dar 5x, igual 0 mais 1, 1. Daqui a gente tem que o nosso x é igual a 1/5. Como é que faz para achar o y? Escolhe uma delas, qualquer uma delas, e substitua. Eu vou pegar essa de cima aqui, ó, 2x mais y igual a 0, tá? Essa primeira aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1/5 mais y é igual a 0. 2 vezes 1/5 dá 2/5. Positivo passa para o outro lado, negativo. Então, menos 2/5 é o y da interseção dessas duas retas. Então, se eu fosse marcar esse ponto, né, daria lá 1/5 e menos 2/5. E aí, quando você vai na afirmação, opa, correto, né? Então, você pode assinalar lá que a alternativa 01 está verdadeira, ok? A segunda afirmação fala que as retas S e T são perpendiculares. Como é que eu sei se elas são perpendiculares? Tem uma dica muito boa, né? Para ter duas retas perpendiculares, M1 vezes o M2 tem que ser igual a menos 1. Então, eu preciso descobrir quem é o M, né? O M é o coeficiente angular de cada uma das retas. Se ele está falando da S e da T, vamos lá na S, 2x... Opa, agora não... 2x mais y igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, T. 2x mais y igual a 0. Isolando y é igual a menos 2x. Ou seja, o M vale menos 2.
A outra reta que ele quer é a S. Opa, essa aqui é a S, desculpa. S. Agora vamos pegar a T. A T, x menos 2y igual a 1. X menos 2y igual a 1. Se eu vou isolar o y, eu vou passar o menos 2y para lá, o 1 para cá. Então, a gente teria que x menos 1 é igual a 2y. O 2 está multiplicando, passa dividindo. A gente pode escrever que y é igual a x menos 1, tudo sobre 2. Quem é o m aqui? 1 meio. Quem é o m aqui? Menos 2. Então, menos 2 vezes 1 meio, quanto vai dar? Simplifica o 2 com o 2, menos com mais dá menos, menos 1. Opa, o produto deu menos 1, então, sim, ele é perpendicular, tá bom? O quarto exercício, ele fala sobre o ponto de interseção das retas R e T está a uma distância igual a 2 raiz de 5 sobre 5 da reta S. Primeiro passo é eu descobrir qual é o ponto, vou chamar aqui de P, né, que ele está dizendo... que ele está dizendo aqui para a gente achar. Vou chamar aqui de ponto P, então, pessoal, a interseção, né, que ele pediu lá era a interseção das retas R e T. Onde que a gente vai lá? RT, 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 RT aqui, 1 e 0. Opa, então esse ponto que a gente está trabalhando é o ponto 1 e 0. E ele quer saber a distância até a reta S, 2x mais y igual a 0, né? Reta S, 2x mais y igual a 0. Para saber a distância entre um ponto e uma reta, vocês têm uma fórmula para isso. Distância da reta S até o ponto P, é igual módulo. Eu pego a equação da reta, 2x mais y, e no lugar do x e do y eu vou pôr os pontos que a gente tem aqui do ponto que a gente está trabalhando, né? O valor de x e y do ponto. Então, 2 vezes 1 mais 0. E embaixo, quem que vai aparecer aqui embaixo? Raiz quadrada de... Quem vem dentro da raiz quadrada? Os coeficientes do x e do y ao quadrado somados. Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 vezes 1 dá 2, mais 0 dá 2. Beleza. 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 1, 5. 2 sobre raiz de 5. E aí você vai falar assim, não está igual lá. Não está. Mas a gente sabe que não podemos deixar a raiz no denominador, né? Se a gente chegou que a distância é igual a 2 sobre raiz de 5, a gente precisa racionalizar. O que seria racionalizar? Multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz que está no denominador. E olha só, 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que vai dar 5. E é exatamente esse o valor que está sendo dado lá no item 4, que é verdadeiro, tá bom? A opção 08, ele fala sobre a área do triângulo delimitado por essas retas. Galera, o que delimita esse triângulo são as retas. Os vértices desse triângulo são exatamente os pontos de interseção que a gente achou, tá? Então, eu vou pôr aqui, né, menos 1 e 2, é um ponto de interseção. O outro que a gente tem aqui é 1 e 0, né? E o terceiro ponto de interseção, que vai ser 1/5 e menos 2/5. Como é que eu faço para achar a área? Determinico. A área do triângulo é igual. Vamos lá, determinico. Escolhe um para começar. Eu vou começar pelo 1 e 0, porque eu gosto de colocar 0 mais vezes. Vai ser bom multiplicar por 0, né? A gente sabe fazer isso de decor. Então, 1 e 0. Agora, tanto faz. Eu vou pôr menos 1 e 2. E agora, 1/5 e menos 2/5. E para terminar, a gente repete aquele primeiro 1 e 0, né? Isso tudo vai ser dividido por... dividido por 2. Vamos fazer o determinico? Diagonais principais, diagonais secundárias. As principais, 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes menos 2/5. Menos com menos dá mais. 1 vezes 2/5, mais 2/5. 1/5 vezes 0 dá 0, não precisa somar. Menos 1 vezes 0 dá 0, não precisa somar. 1/5 vezes 2, 2/5. Só que agora subtrai, menos 2/5. E por último, 1 vezes menos 2/5, como dá menos 2/5, passa para cá, mais 2/5. Repare que eu posso simplificar aqui. E o que vai sobrar para a gente é 2 mais 2/5, né? O que seria 2 mais 2/5? 5 vezes 2, que dá 10. 10 mais 2, 12. Então, seria 12 e repete o 5.
Isso é a área, professor? Não. Para eu achar a área, eu preciso colocar aqui, ó. Então, o determiníquo deu 12 quintos divididos por 2, que é a forma da área. Lembrando, multiplicação, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo essa conta, você vai chegar 12 vezes 1, 12, 5 vezes 2, 10. Dá para simplificar, né? Por 2, que vai dar 6 quintos. Essa é a área do triângulo, delimitado por essas três retas, que também é o valor que ele falou lá no exercício. Então, o 8 também é verdadeiro, galera. Fala, galera. Então, é o seguinte, né? A gente tem aqui o exercício, o item 16 desse exercício da UEM. Ele fala que a tangente do ângulo agudo formado pelas retas RS é 3. Vamos considerar, né, que eu tenho essas duas retas, eu não sei qual é qual, vou chamar aqui de R, aqui de S, só para a gente exemplificar o desenho, né? A reta R a gente sabe que é x mais y igual a 1. A reta S a gente sabe que é 2x mais y igual a 0. Se eu quero saber do ângulo, tem a ver com o coeficiente angular. Como é que a gente acha? Isola o y, né? Vai ficar y igual a menos x mais 1. Opa, então o m do r, vou chamar aqui m do r, vai ser menos 1, perfeito? E, isolando aqui, eu vou ter, coloca aqui embaixo, y igual a menos 2x, a gente sabe que o m do s vai ser menos 2. E aí agora, professor, como é que eu faço para achar a tangente do ângulo agudo, né, dessas duas retas, formado por essas duas retas? Tem uma fórmula, eu vou colocar a fórmula aqui, ela não é uma fórmula que foi citada em aula, e não é uma fórmula que cai em todos os vestibulares, tá? Mas já que a UEM cobrou, a gente vai pôr aqui para vocês. A tangente alfa formada por esses dois vai ser módulo, eu vou colocar aqui vou colocar MR menos MS. Professor, eu poderia colocar MS menos MR? Pode, tá? Qual é o detalhezinho, né? O detalhezinho é que se você alterar, um vai dar negativo, outro vai dar positivo. Como está o módulo, vai dar só positivo, dá de boa, vai dar o mesmo valor. 1 mais MR vezes MS. É uma formulazinha que a gente tem, tá? Isso aqui, salvo algum engano da minha parte, vocês vão relembrar quando a gente trabalhou, né, tangente, de adição de arcos na tangente, né, a gente tinha seno, cosseno e tangente, tem exatamente essa estrutura aqui, parecida com essa estrutura aqui, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos substituir, chamar aqui tangente de alfa. Professor, se ele pedisse do ângulo obtuso, né, eu estou falando do agudo, o obtuso, gente, que é o ângulo maior, né, que a gente tem aqui, seria o suplemento do alfa, tá? Eu faço 180 menos alfa, eu acho esse valor. Então, vamos lá. MR vai dar menos 1, menos MS, que vai dar menos 2. Tudo isso aqui sobre 1 mais MR vezes MS. Menos 2 vezes menos 1, que vai dar 2. Menos com menos aqui vai dar mais. Menos 1 mais 2 vai dar 1 sobre 3. Módulo de 1/3 nada mais é do que 1/3. Ele tinha falado que o tangente desse ângulo ia ser 3. Não, a tangente é 1/3. Então, esse aqui é falso. Galera, o EM é uma questão de somatória. A gente verificou, né, que o 1, 2, 4 e 8 eram corretos. Quando a gente soma todos esses valores, vai dar 15. Você preencheria no seu cartão lá, cartão resposta da UEM, você colocaria, né, o 1 e o 5, obtendo um total de 15, ok? Valeu! Para dar início nesse exercício, a minha sugestão é que assim, ó, a circunferência 2, a gente já sabe onde está o centro e onde está o raio. Se a gente quiser montar a equação, perfeito, a gente sabe fazer isso, não tem problema nenhum. Essa aqui, a gente vai ter que tentar montar, né, a estrutura da equação para que a gente ache o centro e o raio.
Se a gente for trabalhar, então eu vou trabalhar só com a C1, tá? Eu vou escrever daquele formatinho procurando o trinômio. Então, x ao quadrado. Opa, coloquei mais aqui, já errei. Deixa eu ver se eu tenho uma borrachinha aqui. Eu até poderia editar isso. Depois eu acelero qualquer coisa no vídeo. X ao quadrado menos 4x mais alguma coisa que a gente não sabe quem é, beleza? Mais y ao quadrado menos 6y mais alguma coisa que a gente ainda não sabe quem é. Isso é igual a menos m, né? Como eu vou somar algumas coisas daquele lado, eu preciso também somar desse lado. Então, mais alguma coisa. Aquilo que eu colocar aqui, eu tenho que pôr aqui. O que eu colocar aqui, eu tenho que pôr aqui. Tá, joia? Quem que eu vou pôr aqui? Eu tenho essa estrutura, isso aqui deverá ser um trinômio do quadrado perfeito. X ao quadrado menos... O que é isso aqui? Isso aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quando eu vou escrever isso aqui, eu vou escrever isso aqui, ó. 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que vai aparecer aqui. E quem vai aparecer aqui é esse termo elevado ao quadrado. Então, 2 vezes quanto vai dar 4? 2. Então, aqui eu vou pôr 2 ao quadrado. Mesma estrutura aqui. Só que, ó, se eu coloquei 2 ao quadrado lá, vou colocar 2 ao quadrado aqui, tá bom? Aqui vai ser 2 vezes y vezes algum número. Para que dê 6, 2 vezes 3. Então, 3 ao quadrado. E coloco também aqui 3 ao quadrado. Tá, joia? O que acontece? Agora eu posso reescrever. Por exemplo, esse trinômio aqui nada mais é do que x menos 2 ao quadrado. Mais esse trinômio que está aqui, né? Nada mais é do que o y menos 3 ao quadrado. Isso vai ser igual. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado 9, 4 mais 9, 13. Eu tenho aqui 13 menos m. Tá, joia? O que a gente sabe a partir disso? Olha só que legal. O centro dessa circunferência está no ponto 2 e 3. E o raio, professor? O raio é a raiz quadrada disso aqui. E aí agora tem um detalhezinho, né? Por quê? Porque ele disse que C1 e C2 são tangentes externos. Tangentes externos. Se eu fosse fazer um esboço disso aqui, né? A gente poderia ter uma ideia de qual é o raio, de onde está, né? Eu vou tentar fazer da forma mais simples possível. Vai ser um esboço bem esboçado mesmo, assim, ó. Vou colocar aqui um eixo X, um eixo Y, né? Menos 2 e 6 está para a esquerda e 6 está lá para cima. Vou colocar um centro aqui. Esse é o C2. O raio vale 4. O centro do 1, 2 e 3. Então, 2 para cá, 3 para cá. Vamos colocar aqui, né? A gente tem que, se eu tenho uma circunferência, agora vamos tentar fazer uma circunferência bonita aqui. Eu não sei como é que vai ficar, vamos fazer um esboço só. Vai ter algo assim, nossa, que horrível. E outra assim, tá? O que a gente sabe sobre isto aqui? A gente sabe que a distância entre os centros, aqui a gente tem um ponto de tangência, do centro dessa aqui, que é o C2, até o ponto de tangência, né? Vai ser o raio da circunferência 2. Do centro 1, né, da circunferência 1, desse centro aqui, até o ponto de tangência, vai ser o raio dessa circunferência. Se eu somar o raio da primeira com o raio da segunda, eu tenho a distância entre os centros. É isso que me mostra, né, eles serem tangentes externos. Então, galera, distância dos pontos. Eu vou chamar aqui, vamos chamar aqui distância do ponto P até o ponto Q, que são os centros aqui, tá? Distância do ponto P ao Q. Como é que calcula a distância entre pontos? Raiz quadrada. Vamos lá. Vocês querem pegar primeiro do P e depois por Q? Pode ser? 2 menos 2. Menos 2 vai dar mais 2. Então, 2 mais 2 ao quadrado. Mais. Aqui eu tenho 3. Menos 6 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada. 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado dá 16. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9, positivo, né? 16 mais 9 dá 25. E isso quer dizer que a distância do P até o Q vai ser raiz quadrada de 25, que dá 5. E olha só que legal. Se a distância desse centro até esse dá 5, e eu sei que esse raio vale 4, a gente já sabe que o raio dessa circunferência vale 1. Fica claro isso? Dúvidas quanto a isso? Outra coisa, olha, o centro está no 2 e no 3, né? Então,
na verdade, essa circunferência 1, ela só tem como ir 1 para a esquerda. O ponto mais da esquerda, mais à esquerda dela, né, vai ser no 1 e 3. Ou seja, ela não vai para o segundo quadrante. Tá bom? Guarda essa informação, porque agora a gente vai nas afirmações ver o que acontece. Primeira afirmação, o ponto de tangência pertence ao segundo quadrante. Não, a gente já falou, né? A circunferência 1, ela não sai, não tem nenhum ponto que saia para o segundo quadrante. Então, o ponto de tangência não pode estar lá, né? Isso é falso. O ponto de interseção ou de tangência vai ser exatamente no primeiro quadrante, tá bom? Olha só a segunda afirmação que a gente tem, galera. Eu vou colocar aqui, né? Afirmação 02. 02 ele diz o seguinte: m é maior do que 10. Eu sei que o raio vale 1, correto? Olha só, eu posso substituir isso aqui. Lembrando que 13 menos m é igual ao raio ao quadrado, tá? Ó, tá a posição do raio ao quadrado. Quem é o raio que a gente calculou? 1. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, 13m tem que ser igual a 1 ao quadrado. Vou passar o m para cá positivo, 1 para lá negativo. A gente obtém que m é igual a 12. Ele diz para a gente que o m é maior do que 10, 12 é maior do que 10. Verdadeiro, povo, verdadeiro. Tá aí, né? Escrito para vocês o m. Vamos lá, eu vou virar a página aqui para a gente fazer as outras 3 afirmativas. Galera, exercício, né, o item 4, afirmação 4, diz o seguinte: a reta de equação 4x menos 3y mais 4 igual a 0 é perpendicular à reta que passa pelos pontos de C1 e C2. Pelos centros, né, desculpa, falei pelos pontos, pelos centros. Qual é o detalhe? Aqui eu tenho algumas possibilidades para resolução. O que eu preciso é tentar achar a inclinação da reta que passa por esses 2 pontos. Eu posso achar a equação como? Determinico. 2, 3, menos 2, 6, xy, 2, 3, igual a 0. Você acha a equação da reta, dá para achar o m. Acontece que se eu tenho 2 pontos, a forma mais rápida para achar a inclinação é aquilo que eu falei para vocês, que é o ioiô michicho, né? Ó, ioiô michicho. Como eu conheço 2 pontos, eu vou substituir o x e o y e vamos isolar o m, que é a inclinação dessa reta que passa por esses 2 pontos. Então, eu vou colocar aqui, o y vai ficar 3, menos, agora eu vou pegar desse ponto 6, é igual a m. Opa, eu peguei primeiro qual ponto? Esse aqui. Então, o x desse vale 2, menos 2. Menos 2 dá mais, né? 2 mais 2 dá 4. 3 menos 6 dá menos 3. Então, a inclinação dessa reta, o m, o coeficiente angular dela, vai dar menos 3 quartos. Guarda isso aqui, ok? E vamos ver a inclinação dessa reta. Como é que eu acho a inclinação dessa reta? Isola o y, né? Vou colocar o 3y para o lado de cá, vai ficar 3y igual a 4x mais 4. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 4x sobre 3 mais 4 terços. A inclinação aqui é 4 terços. Como é que eu vejo se ela é perpendicular? A gente sabe que m1 vezes m2, se for menos 1, isso aqui indica que é perpendicular, né? Ó, isso aqui indica a perpendicularidade dessas retas. Então, eu só preciso multiplicar os coeficientes angulares. 4 terços vezes menos 3 quartos. Olha só que legal, mais com menos dá menos. 4 simplifica com 4, 3 com o 3, menos 1. Opa, deu menos 1? Então, essas duas, né, retas, a reta que passa pelos centros e essa que ele deu, são perpendiculares, porque deu o produto, né, dos coeficientes, deu menos 1. Então, essa aqui é verdadeira. Vamos para o próximo. Galera, essa afirmação diz o seguinte: a circunferência C1 não intercepta os eixos coordenados. Ué, pessoal, isso está meio óbvio porque a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O centro dela, deixa eu lembrar aqui, está no 2 e 3, né? Aqui, ó, 2 e 3, esse é o ponto. Se o raio vale 1, vai ser algo assim, ó. Para cá, vai estar aqui a minha circunferência. Qual é o ponto mais alto? Ué, só aumentou 1 para cima, né? Então, esse aqui seria o 2 e 4. 1 para a esquerda seria 1 e 3. 1 para baixo seria o 2 e 2. 1 para a direita seria o 3 e 3.
olha os pares ordenados que a gente tem. Esses são, vamos dizer assim, os extremos, né, da nossa circunferência. E nenhum deles tem um sinal negativo, ou seja, todos esses pontos estão no primeiro quadrante. Logo, eles não interceptam nenhum ponto, né, nenhum ponto dos eixos, ou seja, a afirmação também verdadeira, ok? E a 16, galera, já está resolvido, né? A 16 falava o seguinte: a distância entre os centros de C1 e C2 é 5. A gente já calculou, realmente deu 5, então verdadeiro também. Nessa a gente teve o 2, o 4, o 8 e o 16, que são verdadeiros, né? A soma é igual a 30 nessa questão da UEPG aqui do Paraná. Galera, vamos deixar por aí então hoje, tá? Eu espero que todos vocês tenham compreendido as resoluções. E se necessário for, tamo junto para tirar todas as suas dúvidas. Até a próxima, fique com Deus.